Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Sou de Sirius. Gratidão pela sua presença, meu irmão, minha irmã. Hoje eu vou contar para vocês uma história para vocês refletirem a respeito do valor da vida. Antes eu gostaria apenas de informar que esse aqui não é o maior canal do mundo sobre espiritismo, mas os melhores perfumes sempre vieram nos menores frascos. No início do século XX, após o início de aquele grande conflito entre países, um jovem, filho de um milionário na Europa, que estava em idade de prestação de serviço militar, acabou sendo convocado para ir servir no conflito. Seu pai permaneceu em casa, seu pai já era viúvo e aquele jovem foi para o conflito. Você entende o que eu quero dizer com conflito? É porque eu não posso usar a palavra. A primeira sílaba se escreve com G-U-R e a última sílaba com R-R-A. Então ele foi para esse primeiro grande conflito internacional do século XX e em determinado momento, ele que era um filho de um milionário, um detentor de valiosas e preciosas obras de arte, um antigo marchand e investidor, esse jovem rico acabou que em determinado momento, em combate junto com seus companheiros, a muito custo, infelizmente, em determinado momento, o inimigo, os matadores de judeus, conseguiram arremessar uma granada. A granada entrou na sua trincheira. Ele, vendo a granada, não pensou duas vezes. A mesma ia explodir e matar a todos. Então, esse jovem, heroicamente, pulou de barriga em cima desta granada. E então a mesma explodiu e o mesmo morreu instantaneamente, em pedaços, uma morte horrível. Seus companheiros, transtornados, depois em outro momento, podendo refletir, perceberam que seu companheiro era um grande herói e que havia salvado a vida dos mesmos. Entre eles havia um jovem simples e, após o término desse terrível conflito internacional, que é sempre bom lembrar nesse tempo atual que nós estamos, né? Estamos em maio de 2022, muita coisa está acontecendo, infelizmente. Então, após esse grande conflito, esse jovem retorna para o seu país e, tendo em vista o fato de que ele foi salvo pelo companheiro, ele resolve prestar uma última homenagem ao falecido amigo. Ele havia começado a ter interesse por pintura e havia então comprado uma tela e algumas tintas e resolveu fazer uma pintura. E teve também a ideia de entregá-la pessoalmente ao pai daquele rapaz, que vivia em uma mansão transtornado, cuidado apenas pelo seu antigo mordomo. Transtornado, já era viúvo e já havia recebido o comunicado de que seu filho não retornaria mais. Então seu amigo faz uma pintura e resolve pintar os últimos momentos de vida do amigo, segurando um rifle, disparando.
o que na realidade não representava os últimos momentos de um amigo. Ele então se dirigiu para a mansão daquele velho homem e foi recebido pelo mordomo. O mordomo disse: "O que o senhor deseja?" Ele explicou a situação e ele disse: "É praticamente impossível falar com ele. Ele é um homem muito importante, teria que agendar, teria que mandar uma carta antes. E agora, com o óbito do filho dele, ele está transtornado, quase que não sai do quarto. Praticamente tenho que obrigá-lo a se alimentar." Então o jovem explicou a situação e trouxe a obra que ele havia pintado, explicou a situação. "Eu fui salvo pelo filho desse homem. Então, em gratidão, pintei essa simples, humilde e rudimentar pintura, tendo em vista que sou um mero aprendiz." Então o mordomo recebeu a pintura e o jovem foi embora. Passado um certo período de tempo, o mordomo entregou a pintura ao pai do jovem. O pai do jovem acabou se sentindo mais confortado ao saber que seu filho havia morrido como um herói e salvado a vida dos seus semelhantes. Aquele jovem não havia contado a história real, que o filho havia se despedaçado, e contou uma história em que o filho ficou para trás, fazendo a retenção dos assassinos de judeus, enquanto o grupamento fugia, tendo em vista que o mesmo tinha um número extremamente menor que a companhia de assassinos de judeus tinha. Após receber a pintura do rapaz, que era uma pintura mal feita, tosca, inexpressível diante de uma verdadeira obra de arte e das obras de arte que ele tinha, então ele ficou mais calmo, pediu que o mordomo colocasse uma moldura na tela e que colocasse este simples rabisco ao lado das suas grandes obras de arte, no valor de 200 milhões de libras esterlinas. Apesar de mais confortável, passado um tempo, este homem, devido à velhice, veio a óbito. E então foi realizado um leilão para que suas obras de arte fossem vendidas e distribuídas conforme escrito em seus últimos desejos. Chegado o leilão, reuniram-se senhores da mais alta classe, e então começou o leilão. O leiloeiro começou mostrando aquela singela obra, aquele rabisco, aquela pintura tosca. E então aqueles senhores começaram a estranhar, obviamente. Começaram a reclamar, perguntar: "Mas isso se trata de uma brincadeira? Mas quem é que irá comprar isso? Isso é horrível. Passe adiante, vamos às obras de arte que realmente interessam." Então o leiloeiro disse: "Eu não posso, eu tenho que seguir o contrato. E no contrato diz que esta tem que ser a primeira obra a ser vendida." Então começou aquele rebuliço, aquele monte de gente falando baixinho, achando estranho, e de repente alguém lá no fundo,
um senhor vestido mais humilde, um homem afrodescendente. Era o mordomo do falecido milionário. O mordomo, então, comovido, oferece 20 libras esterlinas, o que não daria para se comprar mais do que alguns quilos de arroz na ocasião. Muita gente achou engraçado. Teve um senhor que perguntou: "Ei, homem, você ficou maluco, bebeu ou o quê?" Então, o mordomo reafirma e fala: "Sim, eu quero o quadro. Eu dou 20 libras." Então o leiloeiro pergunta: "Alguém mais deseja fazer uma oferta neste quadro?" Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O quadro está vendido para o senhor por 20 libras. Aí todos começam a ficar falando novamente aquele bochicho, e um homem da alta classe fala: "Vamos enfim começar o leilão. Mostre-nos a primeira obra de arte a ser vendida." E então o leiloeiro fala: "O leilão está encerrado." Então o homem fala ao leiloeiro: "Mas como assim o leilão está encerrado? O leilão nem começou. Você trouxe uma pintura que eu nem sei o que significa aquilo, mas certamente que tem muitas obras para você nos mostrar. Do que se trata essa história de o leilão está encerrado?" O leiloeiro responde: "Eu sou obrigado a seguir o contrato. E neste contrato está escrito: aquele que comprar a primeira obra receberá todas as outras de graça." Interessante essa história. Quanto vale uma vida? Nos dias de hoje, tão difícil, é um momento de reflexão. Desejo a vocês tudo de bom. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Tudo é a vontade de Deus.